Começa com um assunto que interessa os estudantes que estão se preparando para a tão aguardada prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E claro, também os pais que estão acompanhando os estudos que desde o ano passado estão sendo de forma online. Agora é aquela reta final. E além das provas, tem a redação já neste domingo. E para te ajudar, eu vou conversar hoje com a professora Vânia, que tem experiência no assunto, é corretora de provas de vestibular. Boa tarde, seja muito bem-vinda ao Ver Mais, professora Vânia. Que honra ter você aqui. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos. Professora, já vou começar te perguntando que é neste fim de semana, então, neste momento, qual que é a orientação para os estudantes? Bom, acho que no primeiro momento ele tem que ter foco. Pensa que o ano inteiro o aluno estudou para isso. Isso quer dizer que durante este ano inteiro ele tem este domingo para colocar tudo aquilo em prática. Então, quando ele estiver indo para a prova, ele deve ter muita calma e pensar todo este processo que ele teve, né? Então, o foco dele na questão da aprendizagem, tudo aquilo que ele fez, todos os textos, os simulados, as provas, para que ele perceba que ele pode e que ele acredite nele. Porque a partir do momento que ele estuda, que ele passa por todo este processo, com certeza, nesse domingo, ele vai colocar tudo isso na prova. Então, o foco maior é essa calma, esse acreditar nele mesmo. Eu acho que é fundamental isso. Só consegue a partir do momento que ela acredita naquilo que ela estudou. E isso é muito importante. Professora Vânia, não tem como dizer que o aluno não vai ficar nervoso. Na hora da prova, todo mundo fica nervoso, sim. Então, qual que é a orientação? Qual que é a dica? Não sei a resposta. O que eu faço? Continuo insistindo? Passo para a próxima? Qual que é a dica? Não. O Enem, ele é pautado na TRI. Isso quer dizer que ele tem 25% de questões fáceis, 25% de questões difíceis e 50% de questões medianas. Caso ele pegue uma questão que ele não consiga responder, a sugestão que nós trabalhamos no Energia é que ele deixe essa questão para o final. Por quê? Porque no decorrer das outras questões, ele vai encontrar as mais fáceis, as medianas, de repente aquela que ele não sabe seja mais difícil. Então, no decorrer da leitura, ele até pode fazer uma relação para aquela que ele não sabe, lembrar alguma coisa daquela que ele não sabe. Então, ele tem que ir, não sabe, leu, não sabe, passa para a próxima. É melhor ele ter tempo de ler todas as questões, porque afinal são 90, e tentar resolver as fáceis e a mediana e deixar aquela que ele não sabe para o final. Aí, quem sabe, com todas as leituras que ele fez nas questões, ele consegue fazer alguma relação e, de repente, até acertar aquela questão que ele anteriormente não sabia. Então, tenha muita calma, não se desespere, não sabe responder? Vai para a próxima. Afinal, você tem aí graus de questões e, com certeza, você vai conseguir respondê-la no final. Professora Vânia, puxando essa questão do enunciado, acho que é um grande diferencial do Enem a questão interpretativa. Então, tem que ter atenção na hora de ler o enunciado, porque pode estar ali nas entrelinhas até a resposta, né? Ah, com certeza. O enunciado, ele é a chave de 50% do problema. Normalmente, nós que fazemos? Lemos o enunciado primeiro, antes de qualquer texto. Aí, no enunciado, eu já sei o que eu tenho que fazer. Então, aí depois do enunciado, eu tento sublinhar as palavras principais, né? Se eu tenho que observar, se eu tenho que analisar, se eu tenho que relacionar, eu sublinho as palavras para eu saber exatamente o que a questão quer. E a partir daí, eu vou para a leitura do texto, eu vou para a leitura da questão com as fórmulas e o problema levantado pelo Enem. Então, o enunciado, ele é fundamental, independente qual seja a área, ele é fundamental. Primeiro, lemos o enunciado, entendemos as palavras que estão ali, para depois eu olhar, bater o olho nas questões, ver mais ou menos o que o enunciado está pedindo e aí sim eu começar a pensar e relacionar sobre isso. O enunciado é fundamental. Muitas vezes a resposta ela está embutida no próprio enunciado. É só o aluno ter muita atenção, calma, que com certeza ele vai conseguir.
A professora Vânia está nos ajudando nessa missão, tanto para os pais quanto dos alunos, para a gente saber o que é importante ficar atento e se preparar para o dia da prova. E uma questão muito importante para o aluno ter uma nota boa, quais são os pontos que eles devem ficar atento? Principalmente na questão da redação. Bom, a redação ela é uma parte da prova que tem um grande significado, né? Então, na redação, nós temos que ficar muito atento às palavras de comando, primeiro. Então, temos que sublinhar bem as palavras, conversar com a proposta, né? Para ver o que a proposta está pedindo. Não esquecendo que o tema de redação, ele tem aí, são questões sociais, né? Então, que permeia pelas 5 regiões brasileiras. Então, toda essa questão de atenção para o que a proposta quer é fundamental. Nós temos palavras de comando como desafio, caminhos, né? Importância, que temos que cada palavra ela tem um viés. Então, temos que estar bem atento a essas palavras de comando para que não tangenciamos, né? Para que a gente não tangencie a proposta ou não compreenda a proposta na íntegra. Saber a temática dessa prova é sempre um desafio, né? A gente sempre especula ali e normalmente bate ali na trave, né? Então, eu queria saber justamente isso. Os alunos, eles devem procurar, pesquisar, o que eles podem fazer para que eles se sintam mais seguros na hora de fazer a prova? É claro que a leitura que o aluno constrói nesse decorrer do ano e nos anos anteriores, elas são fundamentais. Então, toda leitura que eu tenho, ela vai servir para eu fundamentar aquilo que eu quero provar, não é? Sobre este tema, então, a partir do momento que eu tenho uma leitura, que eu tenho aí a questão de algumas obras, a história, uma literatura, né, alguns filmes, se eu tenho essa fundamentação, tudo fica mais fácil para que eu possa relacionar a determinados e vários temas. O tema da redação, ele sempre é uma surpresa, apesar que o INEP ele tem colocado, né, no seu Instagram algumas intenções. A educação, por exemplo, é o que está permeando, né, a questão do Instagram do INEP. A importância da alfabetização na infância, a importância da formação do professor, eles vêm trabalhando, né, com essa temática já há algumas semanas. Então, além dessas, nós temos aí, isso não quer dizer que vá cair ou de repente caia, mas são temas, né, que você pode estar procurando algumas fundamentações para na hora você ter aquilo, como colocar e articular as suas ideias. Aí vai desde o meio ambiente, a questão do idoso, a questão do saneamento, tudo voltado a questões sociais e que se o aluno tiver um mínimo de fundamentação para que ele possa articular as ideias, perfeito. Qualquer tema, o aluno que sabe escrever uma dissertação e que tem essa competência leitora, ele não vai ter problema para nenhum tipo de texto. Simulados e aulões ajudam e muito, né? Sexta-feira, então, tem um aulão que vai focar nesses pontos e também até orientações do que os alunos precisam levar, né? Que também é importante essa preparação neste ano, né? Sim, então assim, eu tenho 2 coisas bem importantes para falar, né? A primeira é que a prova do Enem, ela tem 90 questões, então você tem tempo são 5 horas e meia de tempo total, você tem mais ou menos 1 hora, 1 hora e 10 para montar a tua redação, então você passa para quase 4 horas e meia, 3 minutos para cada questão, né, mais ou menos. Por isso, quando você me perguntou o que eu devo fazer, se o aluno deve ficar na mesma questão, não, ele deve passar também para otimizar o tempo. Então, ele tem que estar bem atento a essa questão de tempo, né? Para ele não se perder no final e dar tempo de ele ler todas as questões e fazer a redação, né? E o Enem também, obrigatoriamente, você vai ter que ter a máscara. Você não pode fazer a prova sem a máscara. Então, o que ele tem que levar? Primeiro, a máscara e o documento. Sem documento e sem máscara, não se faz prova, não é? Então, é a primeira intenção, leve ali 2, 3 máscaras, né? Porque é recomendável você trocar. As roupas, né? Tem que ser roupas confortáveis, porque não vai ter o ar-condicionado, né? Então, você vai ter que se manter ali bastante confortável neste momento. As canetas pretas, 2, né? Canetas pretas transparentes, né? Sempre com a transparência. A água, né? Sem copos fechados, a garrafa de água transparente.
é o que o aluno vai precisar na hora, né? Para entrar, não ter problema, chegar cedo, né? Eu acho bem interessante porque o Enem foi mudado, né, à época, então nós estamos no verão, litoral, férias, então muita atenção para a hora de chegada, né, para você não se deparar com alguns problemas. Os portões vão estar abertos porque eles não querem aglomeração, então se você chegar cedo você vai poder entrar, então muita atenção a isso, né? Professora Vânia, muito obrigada pela sua participação aqui no Ver Mais e vamos torcer para que tenham bons Bruna, resultados. eu queria te falar uma coisa antes, pode ser? Fale. Aqui no ND+, amanhã nós vamos dar a aula, né, um resumão do Enem para essa primeira etapa. Estejam todos convidados, né? Neste momento nós vamos trabalhar com várias dicas, eu acho que é bem legal para essas pessoas que vão prestar o Enem para participarem deste aulão. Obrigada, professora. Tá então certo. já viu, é mais uma dica para você. Participe do aulão que com certeza vai te ajudar